Uma vez minha filha e eu pegamos uma van para ir até uma área rural na saída de Itu, no estado de São Paulo. Quando subimos, notei que havia um jovem com uma camiseta branca e calça marrom sentado perto da porta. Ele sorriu para mim ao abri-la. Minha filha foi direto para a parte de trás e eu fiquei quase na frente. Fiquei um pouco sem graça de passar por cima do rapaz, então me acomodei como pude. Passaram-se uns 15 minutos quando minha filha me disse: "Vem sentar aqui atrás." Respondi que já ia, mas ao virar para mudar de lugar, o rapaz já não estava mais lá. O estranho é que a van não havia parado em nenhum momento, nem para subir, nem para descer ninguém. Desde que eu vi esse rapaz, só nós duas havíamos embarcado. Até hoje não faço ideia de quem era aquele jovem e em que momento ele desapareceu. Meu nome é Salomão, e até alguns anos atrás eu considerava que a pior coisa que poderia acontecer na vida era perder um ente querido, mas descobri que existem coisas mais terríveis do que a morte. Tenho 39 anos e moro em uma pequena cidade no Amapá. Atualmente estou em uma casa antiga que herdei dos meus avós, dessas com tetos altos e portas de madeira que rangem até com o vento. Quando minha esposa morreu há 3 anos em um acidente de moto, senti que a vida arrancava de mim tudo o que eu tinha. Desde então, crio sozinho meus 2 filhos, Miguel, que agora tem 11 anos, e Camila, de apenas 5. Desde a noite em que velamos minha esposa, algo ficou nesta casa, algo que não se foi e que de vez em quando volta. Meu primeiro encontro foi meses depois do funeral. Eu trabalhava à noite como vigilante em um depósito. Os turnos eram longos e as horas eternas, mas eu preciso sustentar meus filhos e aceitar qualquer trabalho é uma obrigação. Naquele emprego dormia quando podia, em qualquer canto da casa. Minha mãe tentava me ajudar, mas sua saúde não era das melhores e aos poucos todo o peso da família caiu sobre meus ombros. Em uma tarde particularmente quente, fiquei dormindo no velho sofá da sala, pois ali era o canto mais fresco. A casa estava em completo silêncio, mas senti que algo me observava da cozinha. Abri os olhos e naquele instante soube que algo não estava certo, já que eu não conseguia me mover. Tentei, mas era como se algo me apertasse o peito sobre o sofá. O único movimento que consegui fazer foi deslocar os olhos até a porta, e ali naquele breu ralo, uma figura se desenhava. Era pequena, com a pele seca e rachada como um couro velho. Seus olhos, ou o que pareciam ser seus olhos, eram 2 buracos profundos e escuros. Aquilo caminhou até mim, arrastando os pés como uma pessoa manca. Me congelou o sangue quando aquilo parou ao meu lado. Senti como se uma mão fria como pedra se apoiasse em minha testa. A textura de sua pele era áspera e quebradiça, parecido com aquele barro que se seca sobre nossa pele quando mexemos na lama. Um cheiro intenso de terra molhada e peixe morto preencheu todo o lugar onde eu estava. Aquilo falava ou sussurrava algo que eu não entendia. Não eram palavras, mas uma espécie de canto quase animal. Todo o meu corpo tremia por dentro, mas nenhum músculo respondia. Então ela se inclinou e ouvi claramente em meu ouvido. O medo foi tão intenso que minha mente se desconectou. Fechei os olhos com força, rezei tudo o que consegui lembrar e de repente tudo desapareceu. Acordei sem ar e com a visão turva. A molecada continuavam brincando no quarto deles, como se nada tivesse acontecido. Jurei para mim mesmo que tinha sido apenas um pesadelo, uma alucinação causada pelo sono, mas não parou por aí. Alguns meses depois recebi outro golpe. Me diagnosticaram com diabetes tipo 1, e o terror em ter que tomar insulina me deu uma angústia danada. O médico foi claro,
Eu precisava me cuidar ou não sobreviveria muito tempo. As noites se tornaram mais pesadas e as crises de hipoglicemia começaram a chegar de madrugada. Elas me faziam suar, tremer e às vezes eu perdia os sentidos. Foi em meio a esse caos que as paralisias do sono começaram a ocorrer com mais frequência. Mas o que antes era uma simples incapacidade de me mover, agora vinha acompanhada de coisas que não deveriam existir. Me vem à mente uma noite em particular em que eu tinha discutido com Miguel. Como todo pré-adolescente, ele começava a questionar tudo, a se afastar e a não dizer nada. Me fechei no meu quarto sem jantar, no escuro, apenas com a fraca luz que entrava pela janela. O calor estava insuportável e acordei com a sensação de que alguém estava segurando meus tornozelos. Eu não conseguia me mexer, pedir ajuda ou gritar qualquer coisa. A única coisa que funcionava eram meus olhos, e quando foquei na base da cama, lá estava. Era o mesmo ser de antes, só que desta vez não estava sozinho. No canto escuro do quarto, onde estava uma cadeira com o ferro de passar roupas, outro borrão muito mais alto me observava. Aquilo media uns 2 metros, com os braços tão longos que tocavam o chão. Seus olhos brilhavam como 2 carvões acesos e não consegui ver seu rosto, só aqueles olhos. Ele se inclinou para mim e sua voz foi como um trovão que vibrou por dentro de mim. Não tenho vergonha de admitir que estava com medo, com tanto medo que o pânico me fez tentar gritar, mas não consegui. Senti o colchão afundar e notei que a coisa menor se arrastava sobre mim, até ficar colada ao meu rosto. Podia sentir seu bafo de peixe podre e sua pele craquelenta. Minha visão se turvou, pensei que morreria ali, mas como antes tudo desapareceu de repente. Me vi acordado, suando frio, com o coração prestes a explodir. Desde então, toda vez que a doença me enfraquece, essas coisas voltam, se sentam ao meu lado e sussurram nomes. Muitas noites entre as crises comecei a distinguir nomes conhecidos, como o da minha mãe, da minha esposa falecida e às vezes das minhas crianças. Foi numa tarde que soube que isso já não era parte da minha imaginação. Ian, o filho do vizinho e amigo do meu filho, me ajudava a limpar o quintal dos fundos por algumas moedas, quando de repente vi ele ficar pálido e apontar para a janela do meu quarto. Salomão, quem é aquele velho? Olhei e na janela refletido no vidro estava o rosto de um homem que eu não conhecia. Sua pele era cinza e seus olhos, aqueles malditos olhos pretos e fundos como poços. Corri para dentro, mas não havia ninguém. Naquela noite antes de dormir, coloquei meus filhos na cama e tranquei todas as portas com cadeado. Me certifiquei de controlar a glicose, mas no fundo sabia que nada impediria o que estava por vir. Era como um pressentimento de que algo aconteceria. E assim foi. Passada a meia-noite, fui atacado por uma hipoglicemia severa. Desmaiei na cozinha, batendo o ombro contra o armário que fica no chão. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente, mas quando abri os olhos vi que estava caído no chão duro igual pedra. Senti mãos frias cobrindo meu rosto e ouvi novamente aquela voz grave que eu já havia ouvido tantas vezes. Desta vez você não vai acordar, dizia. Consegui abrir os olhos e lá estava ele, o mesmo ser de pé sobre mim. Seus pés esmagavam meu peito e ao seu lado, Miguel com os olhos completamente brancos me olhava fundo. Naquele instante entendi que não era meu filho, não era o meu Miguel. Tentei mover um dedo e consegui. Isso foi suficiente para que aquilo resmungasse. Pude mover a mão, depois o braço, até que consegui me arrastar ao quarto de Camila. A encontrei dormindo, então a peguei nos braços e me tranquei no banheiro. E ali no escuro, rezei e implorei. Desde então vivo com medo, sem que meus filhos saibam de nada. Quando Miguel tem pesadelos e diz que vê sombras no quarto dele, eu apenas o abraço e digo que foi um pesadelo ruim.
mas eu sei a verdade, e tudo me diz que algo quer porque quer me levar. Olá a todos! Estou muito emocionado de poder contar essa história, pois confio que ela vai causar um imenso horror. Tudo começou quando deixei a escola e comecei a trabalhar como ajudante de um mecânico chamado Maurício. Eu era seu mensageiro e responsável pela limpeza, mas ele me considerava uma pessoa inteligente, então eu prestava atenção em tudo na vontade de crescer naquele serviço. Quando menos o chefe percebeu, eu já conhecia todas as ferramentas, sabia medir a pressão dos pneus, retirar ou trocar algumas peças e escanear os veículos para sugerir com precisão ao cliente qual serviço solicitar. Isso agradou muito ao senhor e ele começou a me dar instruções cada vez mais técnicas, o que me deixou muito feliz, pois talvez eu não me tornasse um médico, mas sem dúvida poderia ser um excelente mecânico. Essa atividade me tornaria uma pessoa capaz de levar para a mesa de casa um prato de comida quente. Nesse ponto preciso fazer uma explicação muito importante. O senhor Maurício não era qualquer mecânico. Ele sabia consertar todos os tipos de carros, mas era especializado em caminhões. Assim como consertava uma 4x4, desmontava o motor de uma enorme máquina e o deixava como novo. Eu particularmente gostava quando chegava um trabalho desse tipo, pois parecia que nos tornávamos homens da NASA tentando desvendar os mistérios de um veículo cada vez mais moderno. O tempo foi passando, trabalhamos muito e aprendi a amar o que fazíamos. Chegou até uma época em que eu já não era mais chamado de ajudante, mas de mestre, o que me encheu de orgulho, já que esse título é digno de pessoas que lutam contra as distrações e a vida fácil. Mais ou menos quando completei 28 anos, o senhor Maurício decidiu expandir o negócio, contratou 2 engenheiros e comprou os 2 terrenos à direita e à esquerda do local onde o estaleiro estava. Com o triplo de espaço, o trabalho aumentou, e nossos ganhos também. A situação melhorou tanto que naquela época comprei um apartamento e meu primeiro carro, coisas que eu achava que nunca conseguiria por conta de ter parado na 5ª série. No entanto, a vida sempre coloca situações complicadas na jornada de quem é boa pessoa. Foi assim que uma manhã, minutos depois de abrir a cortina metálica do estaleiro, estacionou em frente um caminhão com cabine preta e desceu um homem magro, usando um moletom cuja touca cobria quase todo o rosto. Deveríamos ter percebido que algo estava estranho, mas tínhamos clientes muito esquisitos, então o atendemos como se fosse qualquer cliente. O homem alegou ouvir um barulho estranho no motor e que de vez em quando o veículo vibrava muito, o que lhe irritava. Queria que o consertássemos e arrumássemos qualquer defeito. No entanto, ele primeiro precisava ir a um caixa eletrônico, pois nunca carregava mais dinheiro do que o necessário. O senhor Maurício, considerando que a revisão demoraria, destacou que em qualquer serviço não começávamos sem o pagamento antecipado de pelo menos 30%. O homem não fez objeções, aceitou com um sorriso que achei estranho e foi embora rapidamente. Assim que ele se afastou, disse ao chefe que o cara parecia muito estranho, um pouco alterado e que estava muito branco. Maurício, sempre pensando bem das pessoas, respondeu que ele provavelmente tinha dirigido por um bom trecho, acreditando que ficaria preso no meio da estrada, o que era frustrante e problemático. Ele não duvidava que o tremor nas mãos do homem fosse devido ao alívio de ter chegado a um local seguro onde poderiam ajudá-lo. Como não podíamos esperar parados na entrada pelo motorista, começamos a atender as pendências que tínhamos e nos concentramos nas várias tarefas designadas para o dia. Por isso não percebemos que o caminhão ainda estava lá e que o dono não havia voltado como prometido. Só notamos isso por volta das 16 horas, momento em que começamos a suspeitar que algo estava errado. O patrão pediu à recepcionista que verificasse as câmeras
para ver se o sujeito tinha estado ali, e com certo espanto, ela confirmou que não, que ele havia ido embora e não voltou. Mesmo ainda com a fé de um santo, o chefe considerou que talvez o homem tivesse tido algum problema e por isso demorou, mas que antes de fecharmos voltaria para fazer o pagamento inicial necessário. Isso obviamente não aconteceu. Ninguém voltou e o caminhão ficou lá durante a noite. Nós não podíamos movê-lo, pois não tínhamos a chave nem o consentimento do motorista para mexer no veículo. O que o chefe fez foi mover uma câmera para focar no veículo, e caso algo acontecesse, teríamos provas de que nenhum de nós havia mexido em qualquer circunstância. Naquela noite voltamos para nossas casas, nos sentindo preocupados, porque nunca havíamos passado por algo parecido, e aquilo parecia perigosíssimo. Na manhã seguinte saí de casa me perguntando se o caminhão ainda estaria lá quando chegasse ao estaleiro. Acho que até me apressei mais do que o normal. Quando cheguei à esquina onde deveria virar para chegar ao estaleiro, senti como se soubesse o que viria a seguir. E de fato o caminhão ainda estava no mesmo lugar. Quando cheguei, caminhei ao redor dele e me perguntei o que ele escondia, pois sem dúvida aquele veículo estava ocultando algo. Fiquei na parte externa, pois além de chegar cedo, não queria perder nenhum detalhe do que aconteceria. Pouco a pouco meus colegas chegaram e também se surpreenderam ao ver que a máquina ainda estava lá. O chefe foi o último a chegar e quando chegou chamou a polícia na mesma hora. Os agentes apareceram após meia hora, ouvimos o que havia acontecido no dia anterior e eles fizeram uma inspeção ao redor do veículo. Para surpresa de todos, encontraram as chaves do veículo na escada da cabine do lado do motorista. Depois disso, os oficiais abriram a porta, mas não viram nada de estranho. Em seguida, foram até a caixa de carga, removeram os cadeados e o horror surgiu como se fosse uma cena de filme. Com meus próprios olhos, vi que dentro do container estavam mais de 8 pessoas, penduradas sem vida. Algumas estavam presas ao teto pelas costas, outras tinham cordas nos pulsos e pendiam com os joelhos dobrados. Com o pouco que vi, posso afirmar que havia 4 mulheres e 3 homens, todos sem roupas, com claros sinais de terem sido brutalmente maltratados enquanto estavam vivos. No chão havia diversos líquidos espessos e vermelhos, mas também várias estátuas de seres com chifres e asas. Após essa descoberta, a notícia se espalhou por toda parte, e manchetes como "O macabro caminhão abandonado" dominaram os jornais. A polícia investigou céu, mar e terra em busca do motorista, mas infelizmente não se soube mais nada sobre aquele homem. Portanto, não ficou claro a origem do caminhão, nem as razões que levaram alguém a cometer um ato tão horrível contra tantas pessoas. O caminhão foi levado, o estaleiro continuou funcionando, e com o passar do tempo tudo ficou como a pior história que já vivemos enquanto trabalhávamos para o Sr. Maurício. Meu nome é Bruno Souza, e talvez vocês já tenham me visto antes, já que relatei outra experiência neste canal. A história que trago esta noite me foi contada pela minha avó, uma senhora de 82 anos, certa vez enquanto tomávamos café que nós mesmos cultivamos. Ela me disse que desde pequeno, o pai dela, que era fazendeiro, costumava sair de madrugada para a colônia vender parte do que colhiam. Em mais de uma dessas saídas, ele contou sobre encontros estranhos no meio da escuridão. Mas segundo as palavras da minha avó, houve um que ela achou extremamente assustador, a noite em que seu pai se deparou com uma espécie de animal humanoide, por assim dizer. Ela usou outra palavra para se referir a isso, mas não consigo me lembrar. Não sei se posso chamá-lo de metamorfo, mas era algo que seu pai jamais teria esperado encontrar. Vou relatar em primeira pessoa para que seja mais fácil de entender. Então lá vamos nós.
Saí de casa por volta das 3 da manhã. A colônia ficava a 10 quilômetros de distância, que eu precisava percorrer a pé, então sair nesse horário era importante para chegar com os primeiros raios de sol. Vale dizer que essa era minha rotina, algo que eu fazia várias vezes por semana para garantir o sustento de cada dia. Até aquele momento nunca havia acontecido algo como o que ocorreu. Já estava mais ou menos na metade do caminho quando comecei a ouvir o mato ao meu redor se mexer. Parei por um instante e logo retomei a caminhada, pensando que poderia ser um cachorro ou algo do tipo. Na verdade, não demorou para que eu o visse com o canto do olho, espiando por entre as árvores. Aquilo não era um cachorro, mas parecia um cavalo. Não sei como colocar em palavras. Aquilo tentava parecer mas havia algo que o diferenciava de todos os cavalos que eu já tinha visto. Era grande demais, com uma pelagem escura e maltratada. Assim que o vi, preparei minha arma que sempre carregava comigo. Em seguida tentei me esconder atrás de uma árvore para evitar ser visto. Assim que me coloquei atrás dela, ouvi alguém dizer meu nome junto a um sussurro que eu não conseguia entender. Vale dizer que eu estava acostumado a encontrar animais de todos os tipos, principalmente agressivos, mas ouvir aquilo me deixou completamente nervoso. Mesmo sem vê-lo, eu tinha certeza de que aquela voz aberrante vinha daquela coisa. Com medo, me esgueirei um pouco para tentar localizá-lo e logo consegui. Estava perto o suficiente para perceber cada detalhe. Apesar de estar em 4 patas, dava para notar que se por algum motivo aquela coisa resolvesse se levantar sobre as patas traseiras, seria muito alta. Logo senti um cheiro nauseante, como carne podre. Notei que havia muitas partes em sua pele que não tinham pelos. Nessas partes havia feridas, algumas até deixando os ossos expostos. Havia carne pendurada naquela coisa, e então entendi a razão daquele cheiro terrível. Sabendo que minha arma pouco adiantaria, comecei a orar para Deus. Assim que a primeira palavra saiu da minha boca, a criatura virou e correu rapidamente na minha direção. Admito que o medo falou mais alto nesse momento. Na minha impotência e desespero, tudo o que consegui fazer foi fechar os olhos e continuar pedindo a Deus que me livrasse daquilo, seja lá o que fosse. Senti uma respiração quente a poucos centímetros do meu rosto. Então, sem pensar muito, disparei um tiro acertando aquele ser endiabrado. Um grito estourou nos meus ouvidos, seguido pelo som daquilo se afastando. Em questão de segundos, tudo ficou em completo silêncio, somente com os sons dos insetos no mato. Abri os olhos, apontando em todas as direções, percebendo que minha arma estava sem balas e que se aquela coisa voltasse, eu certamente estaria morto. Por sorte, o sol começava a nascer, o que foi o suficiente para que eu corresse de volta para casa. Minha família perguntou por que eu tinha voltado tão cedo, se tinha esquecido algo. Mas logo viram a expressão de preocupação no meu rosto. Contei o que havia acontecido e meu irmão, 8 anos mais novo, disse irritado: "Aquilo não era um animal, aquela coisa maldita era um demônio, e você deu o azar de encontrá-lo. Se disse seu nome, é porque queria você morto." Se passaram dias desde aquele episódio em que eu não conseguia dormir. Não conseguia tirar da cabeça a voz e aquele grito maldito. Levei uma semana inteira para me recuperar, e a verdade é que todos os dias eu orava na esperança de ouvir que algum vizinho havia aparecido com algum ferimento de bala, já que havia alguém que muitos diziam ser uma pessoa que se transforma em animais. Para minha infelicidade, nunca ouvi nada a respeito. Minha família ficou um bom tempo preocupada. Tinham medo de que se eu saísse, aquela coisa voltasse em busca de vingança, advertências que eu ignorei. Continuei com minha rotina, pois precisava ajudar, então segui pelo mesmo caminho de sempre, a rota mais curta até a colônia das Palmas. Depois de ouvir essa história da boca da minha avó, não consegui parar de imaginar como deve ter sido viver aquilo.
Vale dizer que na época em que aconteceu, meu bisavô estava com cerca de 20 anos. Já dá para imaginar que faz muito tempo. Minha avó até tirou de um baú em seu quarto uma arma que seu pai usava. Senti um arrepio ao segurá-lo em minhas mãos e examiná-la. Havia uma espécie de marcas de garras na madeira. Minha avó também teve seus próprios encontros com o paranormal, e talvez em outro momento eu traga esses relatos para vocês se quiserem. Olá, comunidade do Diário dos Pesadelos. Meu nome é Mário e por mais de 30 anos trabalhei na CPFL. Só no final dos anos de 2010 é que finalmente me aposentei. Sempre trabalhei na localidade de Campinas, embora dependendo das nossas atividades e conforme necessário, fôssemos enviados para diferentes lugares. Mas o que vou contar para vocês desta vez aconteceu em 95, depois de uma daquelas tempestades que parecem rachar o céu ao meio, com raios que fazem até os dentes tremerem. Meu trabalho se resumia em poucas palavras em ser enviado para consertar postes e transformadores em fazendas bem afastadas. Naquele dia caiu um chuvão tão forte que parecia o fim do mundo. Embora não tenha ocorrido mortes, foi uma tempestade que causou muitos estragos. Havia árvores caídas por toda parte, postes derrubados e muita coisa destruída. No dia seguinte à chuva, nosso chefe nos convocou cedo para nos passar as tarefas após toda a catástrofe deixada pelo temporal. Há uma linha caída no quilômetro 17, perto da fazenda Velho Calabouço. Ele nos disse. O sinal havia caído durante a noite e precisavam urgentemente de energia elétrica porque havia pessoas morando lá. E mais importante ainda, havia um posto de saúde que precisava desesperadamente da eletricidade de volta. Todos nós fomos designados para locais diferentes, para cobrir as falhas de energia, mas naquela ocasião, por sermos um número ímpar de trabalhadores, coube a mim ir sozinho verificar o transformador. Recebi a caminhonete e imediatamente parti para o local que era bastante longe, com a estrada toda cheia de lama por causa da chuva e muitas árvores caídas pelos ventos fortes. Fui com minhas ferramentas, o cinto de segurança, a lanterna, a escada e meu rádio. Naquela época não existiam celulares, só rádios de ondas curtas, daqueles que às vezes falham por causa do clima, mas era o que tínhamos. Lembro que o céu ainda estava cinzento, como se ainda não tivesse terminado de descarregar toda a chuva. Era por volta do meio-dia quando cheguei ao poste indicado, o número 17, marcado com tinta branca e localizado no meio do nada, numa estrada completamente deserta. O poste estava um pouco inclinado, mas o estranho era que ao redor dele havia marcas incomuns, como se algo o tivesse empurrado com muita força. Pela minha experiência, sabia que ele não caiu por causa do peso, mas sim porque algo o havia empurrado. Mas o que poderia ter força suficiente para empurrar um poste de concreto? Pensei comigo mesmo. Ao me aproximar da base do poste, vi pegadas, mas não eram de pessoas nem de animais. Não eram nada que eu conhecesse. Eram como cascos compridos e profundos. Talvez o mais parecido fossem pegadas de cabra, mas 10 vezes maiores. E não foi só isso que me deixou desconfiado, já que havia manchas escuras já secas ao redor, como se fosse sangue. Falei comigo mesmo. Ah, Mário, é melhor trabalhar. Com certeza foi um boi louco que se chocou contra o poste. Não quis pensar mais nisso e comecei logo a trabalhar para não me atrasar. Subi a escada, conectei os cabos, revisei os fusíveis. Levei um bom tempo, mas consegui terminar tudo dentro do horário. Ainda estava no alto do poste quando ouvi um som estranho, como o rosnado de um animal. Imediatamente olhei para baixo e vi ao longe, numa trilha que levava à floresta, uma figura bem grande. A princípio pensei que fosse um homem, pois tinha a forma humana,
mas estava curvado como se andasse de forma estranha e todo coberto de algo que parecia lama. Aquele ser não se movia, apenas parecia me observar lá de baixo. Pensei que fosse alguém e até o cumprimentei, mas ele não respondeu. Um pouco assustado desci do poste, mas quando cheguei ao chão, o tal sujeito já não estava mais lá. Pensei que tinha visto errado por estar no alto, mas não acho. Tenho certeza de que vi alguém parado ali. Com essa dúvida na cabeça, mas com mais vontade de ir embora, entrei na caminhonete para retornar ao trabalho, e foi nesse exato momento que algo caiu sobre o teto do veículo. Foi só um baque, seguido por um som nítido de algo arranhando o teto da caminhonete. Tentei ficar sério e me perguntei o que diabos poderia ter caído ali em cima. Depois de alguns segundos, abri a porta e fui ver o que era aquilo. E quando vi, meu Deus, era uma criatura. Porém, para mandar bem a real para vocês, eu nem sei como descrever. Tinha cerca de 1,5 metros de altura. Era corcunda, com uma pele cinza escura, membros como braços e pernas finos e com muitos espinhos em forma de cone. Tinha garras enormes e uma boca cheia de dentes tudo tortos e amarelos. Mas o rosto... Ainda não consigo esquecer aquele rosto, porque se parecia muito com a de uma esperança. Mesma forma, mesmos traços, era quase idêntico. Aquela coisa me olhou com um ódio que gelou minha alma. Ao ver aquilo, minha primeira reação foi correr feito louco para dentro do mato. Tropecei em um monte de entulho de uma casa velha que havia caído, até chegar a uma cerca de arame. Ali me escondi entre um monte de tábuas, tapando a boca para não vomitar de nervoso. Juro que vi aquela coisa passar a poucos metros de mim, cheirando o ar como se estivesse me procurando. Andava em 2 patas, mas às vezes se curvava e corria como uma fera de 4 patas. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas quase me mijei de medo por causa do que tinha visto. Depois de um tempo, aquela aberração dos infernos simplesmente foi embora. Ouvi ela se afastando em direção ao brejo, e depois, só o silêncio. Quando me senti mais seguro, rastejei de volta até a caminhonete. O teto estava arranhado com marcas profundas, como de facas. Consegui ligar o motor e, por sorte, saí dali em alta velocidade, com o coração quase saindo pela boca. Quando cheguei na cidade já era noite e outra chuva estava vindo. Fui direto ao meu supervisor e contei tudo, mas é claro que ninguém acreditou. Disseram que era uma boa piada ou uma desculpa para não trabalhar. Mas eu vi aquele inseto gigante parecido com uma esperança. Sei que muitos de vocês também não acreditam, mas não tenho razão para mentir sobre isso. Um forte abraço a todos. E obrigado por sempre nos manter com conteúdo atualizado. Supondo que, como eu, você sempre ouve esses relatos antes de dormir, agora é a minha vez de contar a minha história. Sinto como se uma vela acesa me fosse entregue e todos estivessem prontos para me ouvir. Quando eu era criança, tive um melhor amigo chamado Raul. Além de nos darmos muito bem pelo jeito dele de ser, me senti tremendamente privilegiado por ser seu melhor amigo, já que ele era uma criança que tinha de tudo. 2 pais que o amavam e lhe davam atenção, um quarto decorado com coisas que ele gostava, uma casa grande e todos os brinquedos que alguém gostaria de ter. Isso inclui os videogames mais modernos. Claro que desde a primeira vez que ele me convidou para dormir na casa dele, aceitei com toda a vontade do mundo. Gostei muito de estar vivendo um pouco daquela vida perfeita, pois seus pais me tratavam como se eu fosse da família. Quando íamos alugar filmes, eles sempre me deixavam escolher um. Sempre assistíamos e depois comíamos alguma coisa, que geralmente era pizza ou hambúrguer. Depois disso, jogávamos videogame até adormecer e eu me sentia a criança mais feliz do mundo.
mas nem tudo era perfeito. Havia algo errado em ir até lá. Sua casa tinha espíritos. Pelo menos foi o que pensei naquela época. Percebi desde a primeira vez, enquanto estava lutando para adormecer, que ouvi alguém batendo na janela. Na primeira vez pensei que era uma árvore. Tive vontade de deixar o som passar sem abrir os olhos, mas tornou-se cada vez mais claro que havia alguém ali. Fingi que estava dormindo, mas o som não parava e foi algo que me deixou muito assustado naquela noite. No dia seguinte nada aconteceu, até que infelizmente chegou a hora de voltar para casa. Minha vontade de ser convidado novamente era gigantesca. Então, na próxima vez que fui passar o fim de semana, já tinha praticamente esquecido o que ouvi na janela. Porém, ouvi de novo. De novo aconteceu no meio da noite, porém tinha algo de diferente. Tocaram primeiro, muito parecido com a vez anterior, mas antes que eu percebesse, ouvi algo diferente. Alguém estava tentando abrir a janela e estava conseguindo. Levantei-me rapidamente e consegui ver uma mão. Uma mão magra e alongada com dedos finos, como se não fosse a mão de um humano. Acordei Raul, que olhou para fora e depois foi falar com os pais. Eles verificaram tudo, mas não encontraram nada. Aí, para eu não me preocupar, me disseram que a casa tinha alarme e que tocaria se algum estranho conseguisse entrar. Eles me mostraram onde estava e até me disseram a senha caso eu precisasse desativá-lo. E é claro que com isso eu me acalmei. Com o passar dos dias esqueci e continuei indo à casa de Raul. Mas o estranho é que os barulhos na janela e no pátio estavam começando a não parar só nisso. Uma vez, quando me levantei para olhar para fora, vi um homem escondido na escuridão do jardim olhando para dentro. Um homem alto, muito magro, careca e sem sobrancelhas. Ele ficou ali parado, olhando em nossa direção. A primeira vez que o vi foi numa quinta-feira, durante a Páscoa. No dia seguinte estava lá novamente, mas desta vez mais perto. No sábado, a mesma coisa, cada vez se aproximando alguns metros e eu sem falar nada. Pensava que era minha mente inventando coisas, e com isso eu não ia arriscar dizer nada. Vai que parassem de me convidar para a casa deles. A última vez que o vi e a última noite que passei naquela casa, não foi barulho que me acordou. Era só sede, uma sede muito estranha. Minha avó sempre me dizia que se eu acordar com esse sentimento, é porque alguma coisa estava me observando à noite. Então me levantei para tomar um copo d'água. A essa altura eu já conhecia a casa como minha e não me sentia estranho em levantar e andar por ela de madrugada. Porém, enquanto me dirigia para a cozinha, algo que passava da cozinha para a sala ficou surpreso ao me ver. Era algo cujos olhos arregalados eu reconheci. A figura lá fora do jardim estava agora dentro, olhando-me sem se esconder e sem desaparecer. Ele apenas ficou imóvel até que eu voltei por onde vim e entrei novamente no quarto do Raul. Obviamente não falei nada, mas era óbvio que isso estava fora de controle. O que eu via estava cada vez pior e, a partir daí, não quis mais ir lá quando Raul me convidava. No começo ele pareceu se importar, mas acabou convidando outro colega de classe. Oliver acabou se tornando seu novo melhor amigo. Encontrei Raul algum tempo depois, quando tínhamos 20 e poucos anos. Ficamos muito felizes em nos ver e tomamos um energético. Contei a ele o quanto gostava de ir à casa dele quando éramos crianças e o motivo pelo qual parei de fazer isso. Ele me disse algo para me acalmar, mas teve o efeito oposto em mim. Ele me disse que sim, havia algo que descobriram 1 ano depois. Não era um fantasma, era algo pior e mais aterrorizante, e correspondia ao que eu disse que vi. Era um parente distante do seu pai, uma pessoa que morava a poucas ruas de distância, com uma doença mental que o obrigava a ficar em casa o tempo todo. Ele constantemente ficava sob vigilância por ser perigoso.
Porém, de alguma forma, conseguia sair todas as noites sem ser visto, e sempre, por algum motivo, ia até a casa do Raul. Primeiro, só observava o interior do pátio, mas depois conseguiu ver o número para entrar sem ativar o alarme, talvez ficando permanentemente nas janelas, olhando para dentro como daquela vez que o vi. Acabaram descobrindo porque uma noite, quando a casa estava sozinha, o pai de Raul teve que voltar para casa, devido a uma emergência de trabalho. Ao entrar, encontrou essa pessoa no quarto, olhando da escuridão com seus olhos, que de alguma forma já não pareciam humanos. Ali ele mostrou o quão perigoso era e quase matou o pai de Raul com uma faca. Se ele não tivesse conseguido ligar para a esposa, que contatou os vizinhos e veio à sua ajuda, ele teria morrido. Aquele homem correu pela escuridão da rua, mas logo foi detido pela polícia. Porém, não puderam deixá-lo na prisão, já que ele estava obviamente perturbado. Ele voltou para casa, onde sua família simplesmente concordou em manter uma vigilância mais rigorosa. A verdade é que Raul nunca dormiu tranquilo, até que aquele homem morreu, 4 anos depois. Só então se soube quantas vezes ele fugiu de casa e feriu às vezes gravemente as pobres almas que tiveram a terrível sorte de topar com ele. Foi aí que eu entendi que nunca tinha visto um fantasma, e sim um homem perturbado muito perigoso. Muitas coisas estranhas aconteceram comigo ao longo dos anos. Dirigindo, a gente acaba passando por situações estranhas, ou às vezes apenas curiosas, mas sempre vou lembrar desta em especial. Foi no dia 12 de abril de 2009. Naquela vez eu estava voltando de caminhonete, dirigindo uma caminhonete velha que eu tinha na época, de Barueri para casa, cerca de 25 minutos de estrada. Já era bem tarde, e nisso até pensei que minha mulher ia acordar e querer me fazer o jantar. Então decidi que seria melhor pegar alguns pastéis. Quem sabe eles não comeriam comigo. Eles eram assim quando eu passava dias sem ir para casa. Sempre me recebiam com alegria, não importava a hora. Talvez eu estivesse distraído pensando nisso. Em que lugar estaria aberto àquela hora, quando peguei uma saída em direção ao meu bairro? Essa saída já não era muito usada. Estava bem ruim, sem iluminação, com uma curva que já tinha causado vários acidentes. Além disso, tinham acabado de construir um novo acesso a 1 quilômetro adiante. Uma saída debaixo da ponte, bem feita, com sinalização e iluminação. Mas por reflexo, distraído. Virei ali onde tinha virado tantas vezes antes ao longo dos anos. Quando estava prestes a chegar na curva, reduzi a velocidade como sempre fazia, apesar de que sem trânsito por lá, a chance de me deparar com um acidente como antigamente era quase nula. Nesse momento, a música que estava tocando no rádio foi interrompida e ouvi aquele tipo de interferência que acontece quando uma chamada vai entrar no celular. Instintivamente, olhei para o meu celular no banco do passageiro só por uma fração de segundo, mas imediatamente voltei a atenção para a estrada. A uns 30 metros, perfeitamente iluminada pelo farol da caminhonete, vi uma mulher sentada de costas para mim, no meio da estrada. Eu estava devagar o suficiente para frear sem problemas, então buzinei. A mulher se moveu em minha direção, apenas a alguns passos de distância, mas fez isso de forma tão estranha, sem se levantar, que eu imediatamente engatei a ré e comecei a recuar. Percebi que a mulher iria virar a cabeça 180 graus para mim, mas eu não quis ver. Concentrei-me nos espelhos e dirigi de ré por todo o caminho, sem me importar com o risco que isso representava. Saí tremendo até a rodovia e, assim que pude, recuei um pouco mais para pegar a nova saída. No momento em que estava fazendo isso, notei que uma viatura policial se aproximava
E fiquei certo de que iriam me parar ao ver que eu tinha saído de ré daquele caminho. Mas não. Passaram como se nem tivessem notado minha presença. Eles tomaram a saída e seguiram por aquele caminho quase abandonado. Seja o que for que estivesse naquela curva, eles iriam se deparar com aquilo. Até hoje tenho curiosidade de saber se os policiais também viram algo. Essa foi a última vez que peguei aquela saída e agora ela está até fechada. O caminho ainda está lá, mas bloquearam sua entrada e saída. Naquela noite cheguei em casa muito assustado e minha esposa imediatamente me perguntou o que eu tinha visto na estrada. Ela tem uma habilidade estranha para perceber quando eu chego nervoso, especialmente por causa dessas coisas, desses encontros com o inexplicável.